para vocês que não estavam no último plantão que eu tive, só fazendo um retrospecto. A proposta desse bimestre é pensarmos sobre a ciência, não é? A partir de um movimento chamado Revolução Científica, do século XVI e XVII, que é lá quando a gente está terminando a Idade Média e começando a Idade Moderna. E aí, na nossa última aula, no nosso último plantão, que eu já coloquei disponível para quem não participou poder acompanhar no YouTube, eu tentei fazer uma abordagem desde a Grécia Antiga sobre a ciência, sobre o desenvolvimento da ciência, e chegar nesse movimento aí, nesse período de conflitos fortes, que é o período do final da Idade Média, mais ou menos 1400, 1500, 1600, né? Final de 1500, começo de 1600, século XVI. Esse período é um período de grande ebulição. Falei de alguns pensadores ou de alguns cientistas que desenvolveram muito fortemente as primeiras descobertas desse momento histórico, Galileu Galilei, Kepler, Newton. Dentro das artes nós tivemos também o Leonardo da Vinci, que foi um grande estudioso da anatomia humana e da mecânica, por exemplo. Tinha vários estudos sobre mecânica também. Enfim, falamos sobre esses caras e, principalmente, falamos sobre o conflito com a Igreja Católica, que até então, durante todo o período medieval, assumia o poder não só religioso, mas o poder político no mundo. O mundo da época é a Europa, tá, gente? Então, a Igreja Católica tinha todo esse poder. E, a partir dessas primeiras descobertas da modernidade, esse poder passa a ser questionado, esse poder passa a ser duvidado, alvo de dúvida. Né? E a dúvida vai ser muito importante hoje na aula também. Então, só retomando esse aspecto aí. Né? Sobre a ciência, se eu pedisse para vocês aí, definam para mim o que vocês acham ou entendem por ciência. Alguém pode dizer? Em uma breve frase, em breves palavras, o que é ciência? Então, para mim é tipo você pesquisar a fundo por que é alguma coisa ou como é essa coisa. Para mim é tipo um conhecimento mais aprofundado sobre algo. Mais aprofundado sobre algo. Cabeleireira, que já tem uma profissão durante 20 anos e que estuda e atua tentando melhorar o cabelo das clientes que ela tem, ela faz ciência? Sim, eu acho que não, porque tipo, se ela for pesquisar química, aí ela faz ciência. Se ela só, tipo, eu vi esse vídeo que fala que é bom e aí eu fiz e é bom. Então eu acho que não. Deixa eu ver, quem aplica a ciência não faz ciência, só quem desenvolve o estudo que faz ciência. Não, porque se a gente for fazer experimento no laboratório na escola, a gente vai estar fazendo ciência, então, mas a gente está aplicando, a gente não está assim, criando. Vendo uma prática pela primeira vez. Tá. Então, a ciência, ela é importante exatamente por isso, porque ela não se basta, ela não é fechada. Então, a todo momento a gente está fazendo ciência. Quando que a gente pode começar? Eu fui tomar banho antes de dar o plantão para vocês, comecei a pensar, o que eu vou falar para eles hoje, né? Eu já tinha preparado o slide a semana passada, mas eu falei assim, o que eu vou falar para eles hoje? E aí eu comecei a pensar assim, começo da ciência, como que foi isso? Eu pensei assim, você pega lá os primeiros hominídeos, né, os primeiros seres humanos, os primeiros homens que começam a se organizar na Pangeia ainda e tal, e se desenvolver, eles passam, qual que é a transição de um período, de um processo selvagem para um processo próximo do humano que nós conhecemos hoje? É o uso da razão, né, uso da razão, né? Mas esse uso da razão, ele é antecedido pela observação, né? Então, nós sempre somos capazes de observar, não nós humanos, os seres. Todos os animais observam, né? Porque tem olhos para observar, né? Agora, a maneira como a gente observa, o que nós tiramos, extraímos dessa observação, isso vai ser determinado pelo nosso poder de razão ou não, pela nossa racionalidade ou não. E, no caso, nós humanos temos essa potencialidade de racionalizar, né? Então, os primeiros homens, os primeiros hominídeos, eles observam, né? E aí, por exemplo, antes de se criar um objeto, antes de intervir na natureza e transformar a natureza em benefício, eles primeiros observam. E aí o cara está lá, caçando ou mexendo numa planta, né, com um porrete na mão, e está mexendo o chão.
né, e ele está perto de um precipício, de uma ribanceira, né, e mexendo ele empurra pedras, tem pedras no chão, ele acaba empurrando pedras para a ribanceira. E ele observa, por exemplo, que pedras que são mais pontiagudas, ou que pedras que tenham linhas mais retas ou ângulos retos, elas descem menos a ribanceira. E pedras que têm formatos mais arredondados, elas descem mais a ribanceira. O que isso tem a ver com ciência? Eles observaram e entenderam de uma forma? No método científico, o primeiro passo, um dos primeiros, eu não tenho certeza, é a observação. Você observa, então você pergunta o porquê aquilo acontece. Aí você vai atrás para descobrir o porquê. Veja só, exatamente a observação, né? É pela observação que você primeiro observa, recebe a informação pela observação, traz para dentro do seu cérebro e formula, mexe com essa informação que você trouxe, tentando fazer alguma leitura lógica. A gente chama também de consequência, ou casualística, né? De causa e efeito, causalidade, dentro da nossa cabeça, né? Se eu estivesse na sala de aula com vocês, eu pegaria a minha garrafa ou meu estojo e falaria assim, se eu soltar, o que vai acontecer? Vai cair. Mas eu não soltei ainda, como vocês já sabem. Porque já deve ter acontecido antes, várias vezes. Porque na vida de vocês, vocês já viram várias coisas. Quando você solta, ela cai. E aí você faz a relação de causa e efeito. Bom, se aquilo... Ok. Se eu soltar, o que vai acontecer com esse fone de ouvido? Cair. Tá, caiu. Mas e se eu soltar, o que vai acontecer com esse creme? Cair. Não, mas calma aí. Você viu que o fone de ouvido caiu. Mas esse creme é outra coisa. É um objeto diferente. Sim, o que vai acontecer com ele? Tudo. Pois é, porque hoje nós temos a formulação da lei da gravidade, né, que serve para todos os objetos que estão no planeta. Mas antes disso, essa observação, ela tinha que ser testada, não é? Testada. Nós testamos esse poder da gravidade em todos os objetos que existem no planeta? Não. Você parte de uma observação pontual, né, local, de um objeto, de outro, faz infinitos testes, e aí depois você aplica como uma regra geral, né? Vai poder existir exceções a essa regra geral? Vai existir exceções, mas que sejam exceções. Se são exceções, nunca vai ser a maioria, são pontos muito específicos. A questão da vacina, a mesma coisa, gente. Se a gente tivesse que, para provar que uma vacina é eficiente, tivesse que testar em todo mundo, quer dizer, não seria teste, aplicação direto, né? Você testa num grupo X, tem todas, por isso que é importante o método da ciência, porque o método, ele foi pensado, ele foi sendo desenvolvido durante pelo menos os 500 anos da revolução científica até hoje, para exatamente evitar esses erros, mas ele tem que ser cumprido. Então tem o tempo certo de observação, tem o número de testes, tem o processo, primeiro você testa em algum organismo vivo, depois você testa em um pequeno roedor, depois você tenta testar num mamífero, e aí, por fim, você testa no humano, mas depois desse teste no humano, você tem que testar num grupo de humanos maior, e aí depois testa num grupo maior, você tem que testar num grupo ainda maior de humanos, né, considerando, inclusive, o efeito placebo, então tem que ser um teste às cegas, nem o médico e nem os pacientes que vão ser testados vão poder saber se estão tomando, de fato, a vacina, ou se estão tomando uma farinha que parece ao remédio, né? Exatamente por quê? Porque essa estrutura do método foi feita para evitar, no final, quando estiver pronto a coisa, que tenhamos exceções exageradas, muitas exceções. Mas vai continuar tendo? Vai. Consequência, toda vacina que existe, por exemplo, existem pessoas que não podem tomar. São as exceções, por conta de um X, ou de um cromossomo, ou de uma consequência genética que aquela pessoa tem, e que aquela vacina faz mal para ela. Mas não é regra, é exceção. Tá? Se eu perguntar para vocês, comer verdura faz bem? Sim. Claramente. Pois é, mas existem algumas pessoas que têm dificuldade de processar enzimas que existem na verdura. Para essas pessoas, comer verdura faz bem? Não. Mas vocês responderam que faz. Por quê? Porque vocês partem do todo. É uma exceção. É uma exceção. Então, entender isso é importante. Como eu cheguei nisso, eu não sei, porque eu estava falando lá do hominídeo ainda, que descobriu que
as pedras redondas correm mais. É o primeiro passo para se criar a roda, né? E criar a roda é uma ciência. É lógico que é uma ciência, porque é um avanço em relação àquilo que se tinha antes. O dominar o fogo é também um processo que foi possível através da nossa razão, por conta de observação que a gente fez. Os primeiros pensadores, que a gente chama de pré-socráticos, os filósofos pré-socráticos, eles não são importantes porque eles descobriram grandes coisas. Descobriram algumas coisas, alguns defendiam coisas que hoje a gente sabe que são totalmente erradas, não tem nenhum sentido de se pensar como pensavam, mas eles continuam sendo importantes, mesmo tendo pensado errados. Por que eles foram importantes? Não por aquilo que eles pensavam, mas pela maneira como eles passaram a pensar. Né? Eles saem de uma realidade em que tudo se pensava a partir de uma leitura fantástica do mundo, o mito, né? E eles passam agora a observar muito bem a natureza, as coisas do universo, e a tentar descobrir ou entender essas coisas através de uma leitura racional. Né? Por isso que eles são chamados filósofos da natureza, porque eles observaram a natureza. Esses são os pais da ciência. E aí a gente chega na modernidade, né? E dentro dos pensadores da modernidade, o Galileu, né? O que eu citei na nossa última aula, o Nicolau Copérnico, né? O Johannes Kepler, né? O Lavoisier, o Darwin mesmo, né? Na teoria das espécies e tudo mais. Além de todos esses caras que fazem parte desse movimento aí de revolução científica e que, consequentemente, vão se opor também ao poder da Igreja Católica na época, nós temos um outro importante pensador, que é o René Descartes. Vocês conhecem já o René Descartes? Já ouviram falar? Sim. Sim, ele está na nossa lixeira da sala de filosofia. Esse carinha aqui, tá? Se escreve Descartes, né? Mas se lê sem S, Descartes. Porque ele era francês, né? Vocês podem também ouvir o nome dele em latim, porque ele está num contexto de final da Idade Média, começo da modernidade, então é natural que o poder da igreja ainda é forte, todos os textos se escrevia e se lia em latim. Então, René Descartes, no francês, se traduz para Renatus Cartesius, no latim, tá? Ou Renato, no português, né? É o Renato. Renatus Cartesius. Onde vocês já ouviram essa palavrinha Cartesius? Plano cartesiano. Plano cartesiano. Nunca se perguntaram por que chama cartesiano? Não. Olha só. Cartesiano é do nome do Descartes, Cartesius. Tá? Quem pensou sobre o plano cartesiano, estrutura de X e Y, né? E aí você traça gráfico e tal, é o Descartes. Tá? Então, ele era matemático também, estudioso da física, além de filósofo. Né? Então, o René Descartes, ele nasce em 1596, ele é reconhecido como o último filósofo medieval, certo? E o primeiro filósofo da modernidade. O último medieval e o primeiro da modernidade. Por quê? Porque ele é cristão, católico, ele tem a sua base religiosa, e, ao mesmo tempo, ele está nesse bojo dos pensadores que estão desenvolvendo mais ainda a ciência naquele período. Então, ele é moderno por isso. Né? E ele tenta conciliar, ele tenta fazer uma leitura através da filosofia dele, que é a filosofia racionalista, da razão, tentando compreender racionalmente aquilo que ele acredita pela fé. A fé não se explica racionalmente, tá? A fé se acredita, né? Quem tem, quem não tem, não tem. Mas o Descartes ele vai tentar fazer esse processo de entender ou de compreender a fé a partir da razão. Tá? Então, por isso que ele é tido como o último escolástico, o último medieval e o primeiro da modernidade, o primeiro moderno, dentro da filosofia. Tá? Ele está nesse período de transição, então, da Idade Média para a Idade Moderna. Né? Ele teve uma educação muito importante isso. Ele teve uma educação forte e de qualidade muito alta. Né? Ele estudou no melhor colégio francês da época, no colégio La Haye, ou melhor, La Flèche, né? Na cidade de La Haye. Né? E era um colégio jesuíta. E vejam só, para a gente entender o quão dinheiro a família dele tinha,
é o fato de ele ter estudado nesse colégio. Por quê? A gente está saindo da Idade Média. Quem tem acesso às letras, quem tem acesso à educação na Idade Média, gente? Apenas as pessoas ligadas à religião, apenas os padres da igreja. O monopólio, o domínio da educação é da Igreja Católica durante a Idade Média. As primeiras universidades, as primeiras escolas são formadas pelos padres, para aqueles que iriam se tornar padres. Então, são seminários, né? Assim começam a educação na Idade Média. Quem tinha acesso a livros, ou quem era alfabetizado na Idade Média, eram os padres. Os camponeses, os servos na Idade Média, eles vão para a igreja para escutar o padre falar, mas ninguém tinha acesso nem à Bíblia, né? Por exemplo, daí vem a importância das pinturas nas igrejas. Por que a igreja tem pintura ou tem vitral com desenhos que representam cenas da Bíblia? Para o povo entender, interpretar. Para o povo analfabeto entender, né? Exatamente por quê? Porque eles não tinham acesso à Bíblia, porque eles não sabiam ler o texto bíblico. Então, eles precisavam de uma ilustração, imagem, desenho, pintura, ladrilho, coisa do tipo, que representasse a cena bíblica. Tá? E isso se justifica durante toda a Idade Média. Então, o fato do Descartes ter acesso à educação já mostra que a família dele era abastada, né? Ele estuda, então, no La Flèche, na França, né? Ele tem uma educação tradicional, certo? Ele segue a estrutura tradicional de educação que os jesuítas davam. Então, o que se estudava no colégio jesuíta? Hoje vocês têm 12 matérias aí estruturadas, né, no currículo. Se estudava letras, né, letras latinas, então se estudava o latim, além da língua do país, então se estudava o francês, se estudava o latim, se estudava literatura clássica, tá? E se estudava geometria analítica e astronomia também se estudava. Então, essa era a base da educação tradicional, que tinha origem lá desde o órgão do Aristóteles, né? O Aristóteles já tinha formulado essas bases do que se estudar. E aí a Igreja Católica, com os jesuítas e com a escolástica, vão estruturar isso nesse currículo tradicional. Ao mesmo tempo que o Descartes estuda isso, ele odeia tudo isso. Ele critica essa maneira de estudo, tá? Mas ele era super inteligente, então ele estudou. Depois de formado, ele ainda participa como soldado na Guerra dos 30 Anos. Depois, em 1610, ele deixa a vida militar e vai se dedicar somente aos estudos. Ele se forma em Direito, ele se forma em Filosofia, se forma em Matemática e se forma em Física, tá? Apenas nisso. Alguns principais livros que o Descartes escreveu, tá? Se vocês olharem aí, em francês, né? Com exceção do meio que está em latim. Então, isso é uma inovação também que expressa um pouco da coragem do Descartes. Por quê? Porque você era obrigado a publicar as obras em latim, né? Que era o monopólio da igreja, a língua da igreja. E aí o Descartes, ele decide escrever e publicar, e isso também é consequência do período que ele está vivendo, né, de críticas à Igreja Católica. Vários outros pensadores também fizeram isso. Ele publica alguns livros dele na língua dele mesmo, na língua vernácula do país dele, que é o francês. Tá? Então, o primeiro que está aí, que vocês estão vendo, é o Discurso do Método, certo? Que é a obra mais clássica dele. Para mim, é uma obra introdutória na filosofia. A pessoa nunca leu filosofia, a pessoa não tem nem ideia do que seja filosofia. Leia o Discurso do Método, porque a linguagem é fácil, é muito gostoso de se entender e é racional, é lógico, é um método, é uma maneira de se compreender as coisas a partir de uma estrutura metódica. Tá? Então, primeiro o Discurso do Método, depois o Princípios de Filosofia, que está no meio, e, por fim, Meditações de uma Filosofia Primeira, né? Então, Meditações Metafísicas, que é uma resposta, é uma extensão ou uma melhoria do Discurso do Método. Tá? O que são... O Discurso do Método, na verdade, o Descartes não escreveu como um livro. É uma introdução de um livro maior que o Descartes escreveu, chamado Do Mundo. Do Mundo. Mas o Descartes não pôde publicar esse Do Mundo, porque era um estudo que avançava também para descobertas que o Galileu, que o Nicolau Copérnico estavam fazendo sobre a astronomia.
e isso estava sendo perseguido e combatido pela Igreja Católica. Então, Descartes fica com medo e decide não publicar esse livro inteiro do mundo dele, por medo de ser perseguido e morto pela Igreja Católica. Ele vê assim, porra, o Galileu, que é amigo do Papa, está sendo preso e está sendo condenado por aquilo que está defendendo. Eu, que não tenho nenhum amigo do alto escalão, né, vou ser morto. Então, ele decide não publicar esse livro dele. Mas, depois de um tempo, ele publica a introdução desse livro dele, Do Mundo. O que é essa introdução? É o Discurso do Método. Então, o Discurso do Método não é um livro exatamente que o Descartes escreveu, era a introdução de um livro maior, mas depois foi publicado como um livro separado. Beleza? Beleza. Tá. Então, nós temos aí algumas publicações dele, né, sempre século XVII. O objetivo da obra do Descartes é pensar todas aquelas coisas que estava sendo do momento ali para ele, religião, fé, ciência principalmente, a partir de uma leitura racional, da razão, a partir da razão. A razão é a base para garantir todas as verdades que ele precisa encontrar. Mas para ele se utilizar da razão, por isso que ele critica a educação que ele teve na escola tradicional, que ele estudou quando pequeno. Para ele usar da razão, ele tem que se livrar das bases que foram impostas para ele, das certezas que foram quase que impostas para ele. Então, o método do Descartes é partir da dúvida, é a dúvida cartesiana. Eu primeiro preciso colocar tudo em dúvida. E a partir do momento que eu coloco tudo em dúvida, eu passo a reconstruir ou buscar descobrir as minhas verdades a partir da razão. E aí ele vai formular as regras do método científico, do método que ele vai desenvolver. Tá? Ele vai, uma brincadeira aqui. Quem um dia irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração? O Descartes respondeu, né, que para o Descartes, sentimento, experiência não se basta. O que determina a verdade, o que determina o conhecimento verdadeiro é a razão humana. Então, o método vai partir de 4 regras, tá? A primeira regra, depois eu vou, segunda-feira eu vou postar isso daqui para vocês, gente, porque eu tenho 5 minutos para terminar, porque eu tenho plantão para a primeira série. Primeira regra, jamais acolher ou assumir uma coisa como verdadeira que não conheça, evidentemente, como tal. Ou seja, eu só posso partir de uma coisa como verdade se, de fato, a minha razão apontar para aquilo como verdade. Tá? Depois, a segunda regra do método, dividir as dificuldades que eu tenho em relação às dúvidas que eu tenho em diversas parcelas. E aí, depois, tentar resolver essas parcelas. Tá? Então, eu tenho um problema. Ou melhor, eu sempre dou um exemplo de vocês. O problema de vocês é se formar. Formar-se na escola. Formar no ensino médio. Formar com qualidade, formar com inteligência, formar com conhecimento. Tá? Esse é o problema maior de vocês. Você consegue resolver esse problema numa sentada, numa tacada só? Não. Não. Você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que pegar esse problema e dividi-lo. Na verdade, o sistema já divide para vocês. Ele divide, por exemplo, para vocês se formarem no ensino médio, ele divide o problema em 3 anos, em 12 matérias, em 4 bimestres, e em cada bimestre, em cada matéria, X atividades que o professor determinou e X quantidade de aulas que vocês vão ter com aquele professor. Né? Então, essa divisão, ela é importante para você alcançar a solução daquele problema maior, ou daquele desafio maior, que é a formação de vocês. Você só vai resolver aquele problema maior depois que a gente já dividiu esse problema maior em várias partezinhas e você começar a resolver essas partezinhas uma a uma, todos os dias. Tá? Então, aí nós temos a regra 3. Conduzir a ordem dessa resolução dos problemas indo do mais simples ao mais complexo, por graus, supondo uma ordem entre as etapas. Vocês lavam louça? Sim. Tem nada a ver, né? Eu estou falando da regra e eu pergunto se vocês lavam louça. Vocês têm uma ordem para lavar louça? Sim. Como? Primeiro que tem os pratos, os copos e os pratos e facos talher, porque tem um lugar certinho para encaixar e depois lava o resto para só ir empilhando. Tá. Então, a sua ordem ela é determinada pela maneira como você vai dispor a louça no escorredor.
Tá. Alguém segue uma outra ordem? Eu lavo primeiro, primeiro, antes de lavar, eu separo tudo num canto, tipo, os talheres num canto, os pratos num canto, os copos num canto, e aí depois eu começo pelos talheres, depois pelos pratos, depois pelos copos e por último as panelas. Tá. Por que essa ordem? Sabe explicar? Tem alguma razão? Não, só porque eu me sinto mais confortável lavando assim. Tá. O seu cérebro tenta explicar de alguma maneira. Você não sabe externar isso, mas de alguma maneira o cérebro tenta explicar. Eu procuro lavar primeiro os copos, depois eu vou para os talheres, e aí eu lavo os pratos e, por fim, panelas também. Por que panela por último? Por que copo primeiro para mim? Porque é o que tem menos gordura. E para mim, quando eu lavo uma coisa com muita gordura, um prato ou uma panela, a esponja fica com muita gordura. E aí eu vou lavar o copo, na verdade, ele sai a sujeira, mas ele fica todo engordurado. Então, para evitar esse trabalho de ter que ficar esfregando a bucha, passando água e detergente até sair toda a gordura da bucha, para lavar o copo, eu primeiro lavo o copo, enquanto a bucha ainda não está com gordura. Né? Enfim. Então, nós tentamos, em tudo na nossa vida, seguir uma estrutura lógica, estabelecer um método para resolver os desafios do dia a dia. Né? As atividades de vocês, por exemplo, né? Se a gente tenta se organizar a partir de uma regra ou dividindo os problemas que a gente tem, putz, eu tenho que resolver a bagunça da minha casa, ou eu tenho que arrumar o meu quarto. Como que você arruma o seu quarto? Você vai primeiro... deixa tudo como está, eu primeiro vou inventar de passar pano nas coisas. Talvez não seja o ideal. Talvez seja melhor primeiro você colocar as coisas no lugar, né, antes de passar pano, porque daí você já vai passar pano no lugar onde as coisas devem ficar. Né? Enfim, a gente sempre tenta estabelecer uma ordem, e isso faz parte desse método que o Descartes defende como método científico. E a quarta regra do método é, depois de resolver o problema, revisar o problema. Fazer enumerações completas, do modo a não omitir ou não ter esquecido de nada, para ver se o processo, a cadeia de raciocínio que você fez, culminou no resultado correto. Normalmente a gente faz isso, por exemplo, para tirar a prova num cálculo matemático, por exemplo. Né? Você faz o caminho contrário, fazendo enumerações, vendo uma a uma, para ver se você não pulou bola, não comeu bola, não pulou etapa, e se resolveu para ver se o resultado final foi o resultado correto. Então, essa estrutura das 4 regras é a base do método científico e é formulado pelo Descartes. Onde? No discurso do método. Lá no livrinho Discurso do Método. Tá? Super recomendo para vocês, gente. Vale muito a pena. É quase que um livro de literatura filosófica. Bom, já é 2 horas. Eu preciso começar a aula da primeira série. Então, nós temos aí a moral, as leis da moral, que é uma lei moral provisória que o Descartes vai criar. E aí, por fim, nós temos a importância da dúvida na filosofia dele, porque lembro a vocês, a primeira regra do método é acolher uma verdade somente quando ela se prova como verdade, e que não abra espaço para dúvida. Então, para eu garantir que eu não tenho espaço para dúvida, ele mesmo coloca dúvidas sobre as coisas. E depois de colocar dúvidas sobre as coisas que ele tem como verdade, essa verdade se sustenta, se mantém, aí sim ele assume aquilo como uma verdade de verdade, uma verdade factual, né, inquestionável, indubitável, que ele escreve no livro dele. E aí ele formula a célebre frase dele, né, o centro da filosofia cartesiana, que é o penso, logo existo. Né? O cogito ergo sum. É a primeira verdade que não se contrapõe à dúvida. A dúvida hiperbólica que ele defende. Tá? Você não consegue duvidar dessa afirmação. Por quê? Porque se você tenta duvidar dessa afirmação, o processo de duvidar já é um pensamento. E, portanto, você existe. Consegue entender isso? Sim. Ele tenta submeter tudo à dúvida. A primeira verdade que ele alcança é penso, logo existo. Cogito ergo sum. Penso, logo existo. Mas será mesmo que isso é a primeira verdade? Será que isso é verdade? Quando eu estou falando isso, será que isso é verdade? Eu estou pensando. E, então, eu estou reafirmando a própria certeza que ele defende, que é o penso, logo existo. Então, eu existo. Né? A existência, ela é um resultado, é uma consequência da primeira verdade, que é eu penso.
Não importa o que eu penso, eu posso estar pensando errado, mas importa que eu penso. E aí, em função de pensar, eu existo. Enfim, e aí a partir dessa primeira verdade, ele vai desenvolver as outras verdades. Eu queria ter mais tempo para falar com vocês. Eu estou quase fazendo igual o Richard, marcando plantão extra, porque está difícil dar conta de fazer isso em uma aula. E ele vai desenvolver as outras verdades, a verdade da existência de Deus, a verdade da existência do meu corpo físico, a verdade da existência do outro, a verdade da existência do mundo. Tudo isso vai ser garantido a partir da primeira verdade, que é o código. O penso, logo existo. Beleza? Beleza. Ó, de verdade, eu queria explorar, eu demoro um bom tempo para chegar a essa verdade do código. Eu faço todo um raciocínio, eu uso de uma parábola de um prédio que se reconstrói depois para fazer vocês entenderem isso, mas aqui não foi possível. E aí eu preciso que vocês leiam, tá? Eu vou disponibilizar o slide para vocês, eu vou mandar um material extra para vocês lerem como roteiro de estudos, e aí eu preciso que vocês entendam isso, porque depois eu preciso falar ainda dos que vão ser contrários ao racionalismo do Descartes, que são chamados filósofos empiristas. O Descartes é racionalista, e aí nós vamos ter oposição a ele a partir dos filósofos empiristas, que vão depender da experiência, vão defender a experiência como verdade, e não a razão. Tá? Mas, enfim, isso vai ficar para uma postagem posterior. A gente vai fazer igual você, sair desse e entrar na outra, que tem geografia agora. Então, verdade. Então é isso. Obrigado pela atenção de vocês. Olha tanta coisa que eu... Obrigado pela atenção de vocês. Fiquem bem aí, aproveitem esse tempo para explorar também o que vocês gostam, não só o que vocês têm como obrigação. E qualquer dúvida, me inscrevam. Segunda-feira eu faço postagem nova para vocês. Tchau. Tranquilo. Falou. Falou, um Tchau, abraço. Rafa. Tchau.